Oi, gente linda! Hoje eu quero falar com vocês algo que o Senhor tem me despertado a estudar. Ele tem desafiado a conhecer o Espírito Santo, quem Ele é, como age e o que Ele quer. Então vem comigo nesse vídeo que hoje eu te explico com desenho o que você precisa saber sobre o Espírito Santo. Então, gente, ultimamente, graças a Deus, temos falado mais sobre isso na igreja. Mas eu tenho visto e o Senhor tem me confrontado que muitas vezes nós complicamos e reduzimos quem é o Espírito Santo. Afinal, quando vem o nome Espírito Santo, pensamos em fogo ou em pomba, certo? Mas, biblicamente, o Espírito Santo é uma pessoa e não uma coisa. Não podemos reduzi-lo a uma coisa que usamos às vezes na igreja. Ele tem voz, opinião e quer compartilhar das coisas de Deus com nós. Quero tentar esclarecer nesse vídeo o Espírito Santo para então tentar tratar ele como ele merece. Separei 5 perguntas que escuto muito sobre o Espírito Santo e quero responder ela indo para os textos bíblicos. A primeira pergunta então é: quem é o Espírito Santo? Bom, no texto de 1 Coríntios, do capítulo 2, versículo 10 ao 12, Paulo explica que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Assim como nós temos um Espírito, segundo a Bíblia, Deus também tem um, e o Espírito dele habita em nós, através da obra de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus em nós, mas como já diz o nome dele, ele é santo, e só pode ser derramado sobre nós depois que Jesus nos salvou do pecado. E a segunda pergunta é: como ele pode morar em nós e qual o objetivo do Espírito Santo? Bom, para te explicar isso, nós temos que voltar para o começo de tudo. Você já se perguntou por que Deus criou os seres humanos? Eu já, sou muito curiosa. Cheguei à conclusão de que Deus criou os seres humanos para comunhão, para se relacionar com nós, como seus amigos, em uma grande família. Você pode perceber que em Gênesis tudo começa com os humanos convivendo num jardim com Deus. E no final de Apocalipse, a Bíblia termina com os humanos convivendo com Deus numa cidade. Então, esse sempre foi o desejo de Deus. Mas aí veio o pecado, como você sabe, através de Adão e Eva, e em Romanos 3,10 diz que nós fomos separados de Deus. Depois, mais tarde, em todo o Antigo Testamento, nós temos alguns homens que tiveram fé e atraíram o Espírito Santo. Mas eram só alguns e não o tempo todo. Mas quando Jesus veio, ele foi concebido pelo Espírito. Ele nasceu do Espírito Santo. Jesus era santo e o Espírito do seu Pai estava nele. Então, quando Jesus morre no nosso lugar, ele nos lava de todo o pecado e nos dá a chance de reconectar com o Espírito Santo de Deus. Porque aí o pecado que nos separava de Deus, agora já não tem mais poder sobre aqueles que creem em Jesus. Tem muita galera que não se liga disso, mas Jesus, mais do que nos salvar do inferno, ele restaura o plano original de Deus, que é a comunhão. Agora o Espírito de Deus habita em nós, e esse sempre foi e será o objetivo do Espírito Santo. Comunhão. Guarda isso. O desejo dele é compartilhar das coisas profundas de Deus com nós. O que nos leva à terceira pergunta. Mas o que o Espírito Santo quer compartilhar com nós? Jesus diz que o Espírito quer nos ensinar, nos lembrar da palavra de Jesus e consolar a gente. Isso está escrito em João 14:26. Tanto que Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Em Romanos 8,14, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo quer guiar a nossa vida nas pequenas e nas grandes coisas. Eu desenhei esse Espírito Santo aqui dirigindo uma Kombi porque é assim que eu vejo. Quando nós entregamos o volante para o Espírito Santo guiar a nossa vida, ser o capitão, ser o motorista na nossa vida, aí sim a gente vai estar cumprindo a vontade de Deus para nós. E compartilhar dos seus dons e frutos. Os dons, costumo dizer que são como presentes que Deus dá. Através dos dons, Deus quer compartilhar do seu poder com nós.
Ele quer dar dons para fazer a sua igreja crescer em maturidade e quantidade. Você pode ver a lista desses dons em 1 Coríntios 12. Os dons são para servir, equipando a noiva de Cristo para a sua volta. E os frutos do Espírito são uma lista de qualidades do caráter de Deus. Ele quer gerar em nós. Os frutos são a vontade de Deus de compartilhar o seu DNA com nós. E esses frutos espirituais, amigos, sempre são gerados com o tempo. Poda, nutrientes certos, através de uma relação profunda com Deus. Você pode ver essa lista de qualidades em Gálatas 5:22. A quarta pergunta é: quem pode receber o Espírito e aonde ele está? Essa é bem simples de responder. Em João 14:15-17, fica bem claro que através de Jesus recebemos o Espírito. Ele habita em nós e está com nós, segundo as palavras de Jesus. E um outro texto que eu gosto muito é João 4. Jesus tem uma conversa com uma mulher samaritana e ele explica ali para ela que não existe mais um monte certo para adorar a Deus, mas que agora Deus procurava pessoas que o adorassem, que tivessem uma relação com Ele em espírito e em verdade. Ou seja, o lugar da adoração agora é em nós, quando nos conectamos com o Espírito de Deus em sinceridade. E agora chegamos à última pergunta e talvez a mais esperada, que é: alguém pode ter mais ou menos do Espírito Santo? Sim, segundo Efésios 5:18, podemos nos encher dele. E em 1 Tessalonicenses 5:19, diz que podemos até apagá-lo em nós. Você já reparou que parece que existem pessoas que escutam mais a voz de Deus, ou pessoas que parecem tanto com Jesus, ao mesmo tempo que parece que tem outras pessoas que às vezes até estão há muito tempo na igreja, mas vivem pouco do Espírito ou pouco de Jesus? Pois é, amigos, o Espírito Santo atua mais em quem o obedece, em quem é seu amigo, em quem é sincero, em quem tem fé, em quem o conhece. Mas sobre isso eu quero falar com você no próximo vídeo de desenho. Eu vou compartilhar alguns conselhos sobre como se relacionar mais com o Espírito Santo e se encher mais dele. Então, se inscreve já aqui no canal e não perde nenhum vídeo. Então, gente linda, eu quero terminar esse vídeo dizendo que, mais do que te usar, ele quer você. O Espírito Santo quer compartilhar tempo e coisas com você. Para um relacionamento com Deus, Ele te chama todos os dias. Que grande honra é ter o Espírito Santo de Deus em nós. É isso então, galera. Muito obrigada por assistir. Compartilha este vídeo, a gente precisa muito do seu apoio, viu? E muito obrigada por estar assistindo, nos ajude a compartilhar e se inscreva no canal. Um abração do Raiz Profunda e da Ana Ilustra Jesus.